contigo o texto em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, do 7 ao 11. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. A palavra de Deus diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Amém. Pai, nós cremos na Tua palavra e temos diante de nós a oportunidade de ser agora edificados por ela, alimentados espiritualmente. Ela é o pão espiritual que desceu do céu para o nosso alimento, para nosso fortalecimento. Eu te peço, fortalece a Tua igreja essa noite pela Tua palavra. Cada um de nós seja fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir essa noite. Entregamos essa ministração em Tuas mãos e eu particularmente peço, dá-me unção do Teu Espírito para que eu seja capaz de ministrar a palavra de acordo com a Tua vontade. E a todos ela abençoe essa noite, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, este é um texto muito conhecido, já ministrei sobre ele aqui na igreja algumas vezes. E o apóstolo Paulo, ao começar aqui no versículo 7, falando de uma maneira muito especial, que nós temos um tesouro, não é? Ele traz aqui uma verdade muito preciosa para nós. Se nós lêssemos os versículos anteriores, do 1 ao 6, nós vamos saber aqui do que ele está falando, a que ele se refere. Basicamente, ele está falando do ministério que ele recebeu do Senhor, da obra, da função, do trabalho, da direção que ele recebeu de Deus, mas também, em outras palavras, ele ministra aqui sobre a salvação, que é o nosso grande tesouro, não é? Se nós fomos salvos e recebemos de Deus uma missão, porque todo salvo tem uma missão, você crê nisso? Todo salvo foi comissionado, Deus nos salvou e assim como fez com seus discípulos, Ele deu uma ordem, ide pregar o Evangelho a toda criatura, não é? Então, nós temos uma missão, temos um ministério. Às vezes a gente pensa, quem tem ministério é quem está fazendo algum trabalho formal na igreja. Não, todos nós temos um ministério, temos um trabalho, uma direção da parte de Deus. E isto é, na verdade, o nosso grande tesouro. O grande tesouro da nossa vida. Como Paulo diz, temos, porém, este tesouro, mas ele faz uma observação, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O vaso de barro somos nós, que contemos um tesouro que é aquilo que Deus tem feito na nossa vida e através da nossa vida. É isso que Paulo se refere aqui nesses versículos. Mas ele se coloca como um vaso de barro, para lembrar em todo o tempo que a excelência desse poder, ela vem de Deus. Veja no versículo 6, Paulo diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, dizendo que foi Deus quem revelou a nós a salvação. Foi Deus que revelou a nós a boa nova, o Evangelho. Então é desse tesouro que Paulo está falando, mas ele enfatiza, este tesouro está em vasos de barro, para que nós não possamos nos esquecer de que nós somos vasos de barro e que a excelência de tudo isso é obra de Deus. Salvação é obra de Deus. Não há mérito nenhum em nós, se cremos. Até a fé que temos veio de Deus. Como diz a Bíblia, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, na salvação e essa obra maravilhosa, tudo foi feito por Deus.
nada é mérito nosso, nada é alguma vantagem que a gente tenha tido por alguma obra que a gente tenha feito. Então, é um tesouro. Entendendo isso, o que eu concluo daí? Ora, se eu tenho um tesouro, pensa agora no aspecto material disso. Quem tem um tesouro é rico, né, irmãos? Eu acho que eu e você somos ricos. Podemos concordar com isso? Ou esse tesouro não vale nada? Quanto vale esse tesouro? Né? Nós damos valor e dizemos, né, que uma pessoa é rica, e de vez em quando sai aí nas revistas, né, a relação dos mais ricos desse mundo, e a maioria deles não tem o tesouro que nós temos. Tem muito dinheiro, mas não tem o tesouro que nós possuímos. Então, eu chego à conclusão que nós somos ricos, não de acordo com esse mundo, mas de acordo com os princípios de Deus. Então, as advertências que Deus faz aos ricos também valem para nós. E uma delas está aqui em 1 de Timóteo, que eu quero ler contigo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, lá no final, ele fala no verso 17 o seguinte: exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, ou seja, para o nosso prazer. Então ele diz, olha, se você é rico, não seja orgulhoso, nem deposite a sua confiança nos bens que você possui, mas entenda que tudo que você tem foi Deus que te deu. Traga esse princípio para o tesouro que Paulo ali mencionou, inclusive citando ser um vaso de barro, porque a excelência do poder é de Deus. Então, você que tem esse tesouro, não seja orgulhoso, não seja vaidoso, não se ache melhor do que os outros. Talvez um dos problemas de nós cristãos nesse tempo, e talvez isso venha a afastar muita gente do Evangelho, é porque nós muitas vezes nos consideramos melhor do que os outros, né? Nos consideramos acima das pessoas porque somos cristãos, somos melhores. Mas a Bíblia está dizendo que eu preciso repensar esta situação. Eu tenho esse tesouro, mas o vaso é de barro. Eu não sou melhor do que ninguém. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. A salvação foi Ele que ministrou ao meu coração. Foi o Espírito Santo que me convenceu, que gerou em mim a fé necessária para que eu pudesse crer. Então eu não posso ser orgulhoso e nem achar que tenho mais do que alguém ou sou melhor do que alguém. O Evangelho é uma riqueza, é um tesouro. E sabe o que Paulo diz aqui nesse texto? É que esse tesouro foi confiado a nós. E aí o que nós fazemos quando temos sob a nossa guarda um grande tesouro, um grande bem? Nós procuramos proteger, preservar. Se uma pessoa muito rica te dá um cofre cheio de dinheiro e diz assim, olha, toma conta desse tesouro aqui para mim. Como é que você vai agir com isso? Você vai ser desleixado? Muito pelo contrário, nós vamos cuidar disso e cuidar muito bem, cuidar com muita diligência. Então, se nós temos esse tesouro tão superior, eu creio que a gente precisa entender que é dever de cada um de nós zelar por essa riqueza que Deus nos confiou. Mas entendendo o princípio apontado por Paulo de que somos vasos de barro. Vasos de barro, como Paulo diz aqui nesse texto, para mostrar para nós que apesar de termos dentro de nós um grande tesouro, e como diz a Bíblia, o reino de Deus está dentro de vocês, o reino de Deus está dentro de nós, isso é um grande tesouro, mas nós ainda somos frágeis. Um vaso de barro, ele é frágil, é ou não? O vaso de barro pode ser até muito bonito, trabalhado, pintado, maravilhoso, mas se ele cair, o que acontece com ele? Ele é destruído, ele é quebrado, porque ele é, em sua essência, frágil, ele não resiste, E aí, Paulo está nos lembrando a respeito dessa realidade. Não somos invencíveis, não somos super-homens, super-mulheres, super-heróis, mas somos crentes em Deus. E isso é um grande tesouro dentro do nosso coração. Mas o vaso é de barro. Então nós somos frágeis.
E aí ele vai dizer logo em seguida que a vida cristã, apesar de ser rica, como ele afirma, ela também inclui tribulações, problemas. Como Jesus advertiu, e tantas vezes eu cito aqui, o texto em que ele diz: no mundo tereis aflições. Ora, eu tenho um tesouro dentro de mim, mas eu tenho aflições, eu ainda vivo e passo por problemas, ainda enfrento dificuldades, isso é algo natural da vida, apesar de ter dentro de mim um grande tesouro. Tem um louvor antigo que a gente canta aí, que diz: dentro de mim habita o poder dos poderes. Você crê nisso? Você tem esse poder, mas ainda assim você é um vaso de barro. Ainda assim você está sujeito a problemas, a dificuldades, que podem muitas vezes machucar a sua vida. Mas como disse Paulo, o poder é de Deus. Mas o poder de Deus é que esse tesouro que habita dentro de nós, ele vai colaborar para o nosso livramento, mas não vai impedir que a gente passe por dificuldades. No verso 10, o apóstolo Paulo diz naquele texto: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. A morte de Cristo é sofrimento, a morte de Cristo é dor. E Paulo diz: nós levamos isto em nós, para que também a vida se manifeste em nós. Se a gente quer a vida, tem que passar pela morte. Não é engraçado? São coisas que a Bíblia coloca, que Jesus muitas vezes colocou. Os últimos serão os primeiros, né? Tudo ao contrário do que o mundo apregoa. Então ele diz: se você quiser preservar a sua vida, você vai perder. Mas se você estiver disposto a entregar a sua vida, você vai ganhar. Então veja, é tudo ao contrário do que o mundo imagina, e esse princípio também é notado por Paulo. Eu levo no corpo a morte de Cristo para que a vida dele também se manifeste em mim. E isso dá equilíbrio à nossa fé, porque existem pessoas que só querem as vitórias, só querem servir a Deus enquanto estiverem ganhando alguma coisa. Mas às vezes a gente perde alguma coisa, mas essa perda é lucro, como dizia Paulo. O que eu perdi é lucro. Considero como lucro todas as perdas. Então a gente precisa entender a realidade daquilo que está sendo dito na palavra de Deus. E o que esse texto aqui enfatiza é que há um contraste entre as grandes lutas da nossa vida e o poder que nos sustenta. Há um poder dentro de mim, há um tesouro dentro de mim, há um poder dentro de você, há um tesouro dentro de você, e isso vai contrastar muitas vezes com a luta que a gente enfrenta, com os desafios que a gente encontra diante de nós. Veja, o apóstolo Paulo então começa a dizer no verso 8, depois de falar do poder e do tesouro, ele diz: em tudo somos atribulados, em tudo, porém não angustiados. Olha que contraste se apresenta aqui. Por diversas vezes a gente enfrenta tribulações. Quando você ouve essa palavra, no que você pensa, né? Tribulações que a gente enfrenta. Em tudo somos atribulados. Paulo, que palavra é essa, né? Que desânimo é esse, né? Como é que eu vou dizer para um cristão que ele é atribulado em tudo, que ele pode sofrer com tribulações? O que são? Enfermidades, tragédias, privações, acidentes. Acidente só acontece com ímpio, irmão. Acontece acidente com crente também. Doença só dá na casa do ímpio, dá na casa do crente também. Então são tribulações que acontecem, privações. Como eu disse aqui no domingo, Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele diz: olha, eu sei ter fartura e sei ter falta também, sei passar fome, né? Então há privações às vezes, você não ter tudo que gostaria de ter, não poder ter tudo que gostaria de
receber. Então são privações, são tribulações. E Paulo diz, olha, isso é normal, é comum de acontecer na vida de qualquer um que é cristão e que nem por isso perde o tesouro que tem dentro de si. Então ele diz, olha, em tudo nós somos atribulados. Mas ele coloca um porém. É no porém que está o contraste e a bênção. O poder de Deus que está dentro de mim, o tesouro que está nesse vaso de barro, me permite ser atribulado, mas não me permite ficar angustiado. Ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Você nunca passou por um momento de angústia na vida? Não confunda o momento com o estado permanente. O momento de angústia pode acontecer oriundo dessas próprias tribulações que eu falei aqui. Mas quando ele diz não angustiados, ele está dizendo não aquele que permanece nessa angústia indeterminadamente. Esse que é dominado, é cercado pela angústia e é envolvido por ela o tempo todo, aprisionado, escravizado. Porque o momento de angústia, irmãos, quem aqui não passou? Será que algum de nós aqui nunca viveu um momento de uma dor no peito, uma angústia na alma, por algum motivo, por alguma debilidade, por alguma tribulação? Quem aqui não viveu isso? Mas eu estou falando, e Paulo aqui ensinava a respeito dessa angústia que aprisiona e que escraviza a alma da pessoa. Aquela que me prende, aquela que me acorrenta, não não terei sobre mim. É como diz o Salmo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a gente acha bonita essa palavra, mas você já chorou uma noite inteira? Pensa nisso. Uma noite, vamos calcular aí 8 horas que a gente tenta dormir, passar uma noite em claro, chorando, é um momento de angústia, mas aí ele diz, mas a alegria vem pela manhã. Essa angústia não vai dominar a ponto de me acorrentar, a ponto de me escravizar. Então Paulo reconhece, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, porque em Cristo, o tesouro que está dentro de mim, eu tenho liberdade. E o que disse a Bíblia sobre Jesus, se Cristo te libertar, verdadeiramente você será livre. Então não combina, veja, um momento de angústia com uma angústia escravizante. Ora, se Cristo me libertou, o que a Bíblia diz? Não se deixe escravizar novamente, porque você foi livre. Então nenhuma angústia pode permanecer a ponto de me escravizar, a ponto de me dominar, de anular aquilo que Jesus veio fazer na minha vida, que foi me libertar. Jesus veio para destruir as obras do diabo, é como diz a Bíblia. O diabo foi que veio para matar, roubar e destruir. Ele que veio para acorrentar, para aprisionar. Jesus veio para libertar. Como ele disse, ele veio para pregar libertação aos cativos. Então eu não vou mais ficar preso pela angústia. E isso é o contraste que a gente vive todo dia, porque dentro de nós está o tesouro. Mas ao mesmo tempo eu passo por tribulação, mas não chego à angústia que me escraviza. Nossas forças, esperança e fé sempre vão se renovar na presença de Deus. É disso que Paulo falava. E Paulo é um bom exemplo para isso, porque você olha para a vida dele e você vê exatamente tudo isso que aconteceu. Não foi só dia de festa, não é? Como ele disse, tinha dia de banquete, tinha dia de não ter o que comer. Tinha dia de eu ser honrado, aplaudido, elogiado, e tinha dia de eu ser vaiado, xingado, de tudo que é nome. Eu tanto sei ser honrado como sei ser humilhado. Então a vida tem essas coisas, esses altos e baixos, mas o meu espírito permanece firme,
Como disse Paulo, porque eu sei em quem tenho crido. Você sabe? Então isso é que sustenta você. E aí você não vai chegar a essa angústia que permanece mais do que uma noite e de que te aprisiona para o resto da vida. Ele continua dizendo no versículo 8, perplexos, porém não desanimados. Veja, ele admite outro estado que nós podemos passar, que é a perplexidade. O que é a perplexidade? É um estado de surpresa diante de algo que você não esperava. Você fica perplexo quando acontece alguma coisa que você não sabe nem explicar direito, porque você nem cogitava que ela pudesse acontecer. Isso é o estado da perplexidade. Aconteceu algo tão inusitado que você não sabe nem explicar. Você está surpreso demais com aquela situação. E aí Paulo diz, olha, pode ser que a vida apresente peças na gente, né? Pegue peças, e que a gente de repente se veja diante de algo que não sabe nem explicar, de algo que era totalmente inesperado, de algo que a gente não tinha a menor condição de prever, que jamais pensou que pudesse acontecer com a gente, e aconteceu. Então ele diz, você pode ficar perplexo, a vida pode te deixar perplexo em determinados momentos, só que ele coloca o contraste, porém não desanimado. Olha o segredo. Você imagina Paulo sendo pego de surpresa, como ele narrava que até os irmãos se voltaram contra ele, quando ele narrava que foi apedrejado e tantas coisas ruins. Ele não esperava que isso acontecesse, ele ficou perplexo, mas ele não deixou que essa perplexidade se transformasse num desânimo, porque o desânimo também é outra coisa que aprisiona a gente. A gente às vezes pode se sentir desorientado, como ele falou, perplexo, diante de um problema inusitado que a gente enfrenta, mas não desanimado. E outra vez eu observo a mesma coisa. Quem aqui não teve um momento de desânimo? Quem é o herói aqui que nunca disse um dia, poxa, cansei? O próprio Paulo já deu palavras assim, mas logo depois ele se recuperou. Mas logo depois ele deu a volta por cima. Mas logo depois ele levantou o seu semblante e prosseguiu para o alvo, como ele dizia, para o prêmio da soberana vocação. Então, passar por um momento de desânimo é algo que pode acontecer com qualquer um de nós, é algo que pode fazer parte dessa perplexidade, mas quando ele diz não desanimado, mais uma vez o que ele quer dizer é não desanimado a ponto de ser derrotado, de se entregar, de se render. Você e eu não podemos nos render, irmãos. Nós só nos rendemos a Cristo. Amém? Só a Cristo a gente se entrega. Só a Cristo a gente se rende. Mas para o resto todo a gente luta. A gente luta até o fim. Porque Cristo está dentro de nós. Porque dentro de nós há um tesouro guardado nesse vaso de barro, frágil como qualquer um, mas que dentro, com este tesouro, eu consigo vencer. Desanimar para aquele que se entrega é como morrer, é como perder a esperança. O desânimo, no sentido que Paulo está aqui dizendo, é esse que não espera mais nada, esse que se entrega para o problema, se entrega para as perplexidades da vida. Então, o desânimo é característico daquele que perdeu o entusiasmo. E essa palavra entusiasmo, eu já disse aqui algumas vezes, o sentido dela, ela vem do grego, e o theos em grego é Deus, não é? Entusiasmo é Deus dentro. Então, quando alguém está entusiasmado, o sentido da palavra original era que estava com Deus dentro de si, ou aquilo que a pessoa acreditava ser Deus, qualquer energia e tal, mas o sentido é Deus.
Deus dentro de você te deixa entusiasmado. Agora, você sem Deus é decepcionado. Você sem Deus é desanimado. O desanimado, no sentido que Paulo está dizendo aqui, é esse desanimado que não tem Deus. Aí eu te pergunto, cabe isso para nós? Quando você tem Deus? Quando? Que dia que você tem Deus dentro de você? Todo dia? É ou não é? Não foi o que Jesus disse? O Espírito Santo, você é templo dele. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, como eu posso perder o meu entusiasmo para a vida? Como posso deixar de ser uma pessoa entusiasmada? Posso passar por um momento de crise, de cansaço, de desânimo, né? Aquela dengue espiritual, né? Tem força para nada. Pode passar por isso, é normal, mas permanecer nisso não é para nós, porque Deus permanece dentro de mim. O Espírito Santo continua dentro de mim. O tesouro continua dentro do vaso de barro. Então não há como eu dizer, não tenho mais Deus dentro de mim. O Espírito Santo saiu de mim. Não sou mais seu templo nem sua habitação. Por isso Paulo diz, perplexo sim, mas desanimado? Não. Desanimado de jeito nenhum. Não vou permitir que isso aconteça. Por quê? Deus ainda está dentro de mim. Porque o poder ainda se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque esse tesouro ainda está dentro do vaso de barro. Esse é o segredo, irmãos, que Paulo aqui expõe para cada um de nós e que foi vivenciado por ele. No verso 9, ele continua dizendo, perseguidos, porém não desamparados. É outra situação que nós podemos, como cristãos, enfrentar, a perseguição. E aí, quando eu falo em perseguição, e hoje, muitas vezes a gente enfrenta, não é, perseguições, mas nem se comparam ao que Paulo enfrentou. Concorda? As perseguições que a gente tem aqui, pelo menos no nosso nível Brasil, né, nem se comparam ao que os cristãos do passado enfrentaram no nível de perseguições. Eram perseguições que tiravam a vida, não eram perseguições que só implicavam com a gente, né? Hoje, a pessoa está implicando comigo porque eu sou crente. Estou passando por uma perseguição. Bom, não deixa de ser, mas espera aí. Se eu for comparar isso com o que já se passou no passado, aí é brincadeira, né, irmãos? A gente não sabe nem o que é perseguição. Mas Paulo diz, é possível que você seja perseguido. Aliás, isso é natural também do cristão. Olha o que ele diz aqui na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele diz assim, olha, basta que você queira viver em Cristo, automaticamente você será perseguido por causa dessa escolha que você fez, isso é normal. Então, por quantas discriminações a gente vai passar por sermos cristãos, por confessarmos a nossa fé, as coisas estão afunilando cada vez mais, não sei se você percebe isso no mundo, não é? Quanto mais você declarar a sua fé, daqui para frente, mais retaliação você pode ter. Até contas em Facebook são bloqueadas por pessoas que botaram alguma coisa falando de fé. Então, isso também são perseguições que a gente está sujeito a passar. Mas o que a Bíblia diz, que quando eu for perseguido, eu não serei desamparado. É o que Paulo está afirmando. Olha, perseguido sim, desamparado não. Porque Deus não abandona os seus. E Ele estará comigo até o fim. Veja, o próprio Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 5, quando fala aqui das bem-aventuranças, não é? No versículo 10 e no versículo 11,
Ele diz em Mateus 5, versículo 10 e versículo 11: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, falando aqui da justiça de Deus, porque deles é o reino dos céus. É nosso o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Mesmo assim, bem-aventurado, feliz. Então veja a promessa confirmada por Paulo: perseguido sim, desamparado, nunca desamparado, jamais. Olha o que diz Hebreus também, no capítulo 13, no versículo 5, na carta aos Hebreus, aqui uma declaração também de fé maravilhosa. Hebreus 13, 5 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira nenhuma, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Crê nisso? Promessa de Deus. Perseguido? Sim. Desamparado? Abandonado? Jamais. Jamais seremos abandonados. Deus estará conosco o tempo todo, cumprindo em nossa vida o seu propósito. E voltando lá ao texto, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, aonde nós estávamos lendo aqui no princípio, no capítulo número 4, na segunda parte do versículo 9, Paulo dá o último contraste: abatidos, porém não destruídos. Realidades que ele está apresentando para mim e para você. Abatido, como eu disse, nós podemos ser, nós podemos ficar por alguns momentos abatidos porque perdemos algumas batalhas, porque somos derrotados em algumas batalhas dessa vida. Uma guerra é feita de batalhas. A guerra está garantida, mas algumas batalhas a gente pode perder. A gente pode ter algumas baixas no exército, não é? Mas a guerra está ganha. Então Paulo diz: olha, eu posso ser abatido, eu posso perder algumas coisas, mas nunca vou perder a guerra, porém não destruídos. E há uma grande diferença entre ser abatido e ser destruído. Eu e você podemos passar por abatimentos na vida, como eu disse, momentâneos, que chegam, que permanecem por um tempo, mas destruídos nós não seremos. O que me garante isso? A palavra de Deus. O cuidado de Deus conosco. Aquele que mantém esse tesouro nesse vaso de barro, que sou eu e é você. Esse é quem me garante que haja o que houver, eu não serei destruído. Muito pelo contrário. O que a Bíblia diz é que ainda que eu morra, eu viverei. Ainda que esse corpo mortal se desfaça, eu receberei um glorificado. Então eu posso sim ser abatido, mas não destruído. Leia comigo o Salmo 37, uma mensagem de Deus para você, que você guarde no seu coração. Salmo número 37, versículo 23 e 24. Diz assim o salmista: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Olha o contraste aqui de novo. Pode ser que haja uma queda, um momento de resvalar, de tropeçar. Ele admite, se cair, e é possível a qualquer um. Por isso Paulo também dizia: quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Porque a queda é possível, mas há uma garantia: se cair, não ficará prostrado, porque Deus vem e levanta pela mão. E sempre que eu leio esse texto, eu lembro de Pedro afundando nas águas, olhando as ondas, né? Enquanto caminhava sobre elas, e aí começa a afundar, e aí vem Jesus e segura pela mão e levanta Pedro de novo. Assim pode acontecer na nossa vida. A gente pode ser
abatido. A gente pode ser abatido, e quando se fala de abatido, né, quando você vê uma notícia assim, houve um tiroteio, tantos foram abatidos. O que quer dizer isso? Caíram, né? Foram jogados no chão, foram mortos. Podemos ser abatidos, mas não destruídos. A gente pode até cair, mas o Senhor vem e nos levanta pela mão. E uma promessa que eu deixo contigo está no livro de Jó. Jó, também um homem que viveu todas essas experiências, não é? Como Paulo narra aqui no capítulo 14 do livro de Jó, tem os versículos que deram origem à música que a gente canta na igreja. Jó 14, do 7 ao 9, ele diz: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. Não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Uma palavra de esperança. Quando você olha uma árvore cortada, você diz assim, não serve mais para nada. Quando você olha um ramo jogado no chão, você diz assim, já era, já morreu, não serve mais para nada, só para queimar agora. Mas Deus está dizendo que o milagre é com ele, que ao cheiro das águas ela pode brotar e dar ramos como a planta nova. Uma renovação que só Deus pode fazer na vida daquele que acredita. Então, o que eu deixo para você essa noite é a palavra de Deus. Em Cristo, nós vencemos. Ele está conosco. Nós temos esse tesouro. Somos vasos de barro. Sim, podemos arranhar, podemos quebrar, somos frágeis, mas o tesouro está lá. O poder continua lá, dentro de nós. E a última palavra que eu deixo para você está em Apocalipse 2:10, texto também bem conhecido, em que a palavra de Deus simplesmente diz: não temas as coisas que tens de sofrer. E isso aqui é muito interessante, porque é preciso, tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. E o diabo tem feito isso, tem atormentado muita gente. Para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Mas olha o conselho de Deus que eu deixo com você. Ser fiel até quando? Até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Assim seja a nossa fidelidade. Porque Deus é fiel. Isso eu sei. Ele habita dentro de nós. Ele é fiel. Basta a gente ser fiel também. Amém? Deus abençoe. Vamos orar? Fala com Deus agora. Coloca a tua oração diante do Senhor. Eu não sei qual é o seu problema. Não sei se você chegou aqui abatido, né? Chegou aqui, como diz a Bíblia, atribulado, né? Angustiado. Qual é o estado da tua alma? Pode ser qualquer um desses que Paulo disse aqui. Tudo isso é possível de acontecer, mas que o Espírito Santo lembre a você que você tem um tesouro que te deixa mais rico do que o Bill Gates, um tesouro que é mais precioso do que qualquer outra coisa no mundo, e ele está dentro de você, para te ajudar a vencer, para te ajudar a levantar quando você cair, para ajudar a secar as tuas lágrimas quando você chorar. É esse o Senhor que cuidou de Paulo e que cuida de nós, e que estará conosco todos os dias até o final, que não nos deixará nenhum minuto. Então eu queria que você pegasse hoje o teu problema e colocasse nas mãos do Senhor, dizendo: Pai, eu sou um vaso de barro, eu sou fraco, eu passo por luta, passo por problema, muitas vezes quero quebrar, muitas vezes tento até desanimar, muitas vezes sou surpreendido, muitas vezes fico perplexo, mas eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor cuida de mim. Por isso, Pai, eu quero entregar
entregar nas tuas mãos a minha vida, a minha luta, o meu problema, que o Senhor conhece, a minha fraqueza, que o Senhor conhece mais do que ninguém, que a minha fraqueza não revelo para ninguém, mas o Senhor já sabe qual é. Por isso, Pai, como vasos de barro, em tuas mãos, nas mãos do oleiro, nós entregamos a nossa vida, as nossas preocupações, as angústias, as dificuldades, as quedas, as depressões, nós entregamos tudo em tuas mãos, Senhor, crendo no milagre que só o Senhor pode fazer em nossa vida, crendo nesse poder que está dentro de nós, nesse tesouro precioso. Da mesma forma que o Senhor livrou Paulo, também vai nos livrar. Eu creio, Pai. Eu entrego em tuas mãos a minha vida, os meus problemas, as minhas lutas, e eu sei que eu serei renovado pelo Senhor. Eu sei que a tua mão há de me sustentar e me erguer novamente. Porque se cair, não ficarei prostrado, porque o Senhor me levanta e me sustenta. Fala com Deus, faz a tua oração. Que o Senhor te abençoe com a palavra. Que o Senhor coloque dentro de você a fé que vem pelo ouvir da palavra. E que essa fé que vence o mundo te faça mais do que vencedor a cada dia da tua vida. Que Deus te abençoe.